Mano, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre a partida, a decisão de poupar os jogadores e também o porquê dessa demora, como é que foi a conversa agora, depois do jogo no vestiário, o tom da conversa, se teve conversa com o presidente, com o Matos, enfim. Bom, todos os times estão tirando alguns jogadores nessa semana. O nosso adversário de domingo tirou, nós também, porque para alguns jogadores em final de temporada, a recuperação de hoje para domingo é uma recuperação relativamente curta, eles estão desgastados, então certamente não faria ou um ou outro bem, né? Acho que a equipe fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bem melhor, mais uma vez, né? Penso que, em função desse primeiro tempo ruim, sofremos o gol, que era a parte importantíssima nesse jogo, porque o que se viu no segundo tempo vocês devem ter acompanhado, um jogo que não andava, que o adversário já não quer mais que o ritmo siga normalmente. O árbitro também deixou que essas coisas acontecessem, depois tivemos um acréscimo só de 4, mas não temos que reclamar prioritariamente disso. O tom da nossa conversa foi um tom de cobrança nossa, né? Mas o vestiário é sagrado do treinador. Lá estava o treinador com sua equipe, com seu diretor executivo, com as pessoas que são do futebol, e fizemos aquilo que achamos que deveríamos fazer entre a gente. Boa noite. São duas questões. A primeira, eu queria te perguntar o que está acontecendo nesse momento com o time do Palmeiras, que é reconhecidamente como um dos melhores elencos do país. Se o Flamengo está num estágio hoje superior a todos os times, o Palmeiras, no ano passado, não mudou muito e sempre teve um grande elenco. Eu acho que você veio para o Palmeiras sabendo disso, que o potencial do elenco que você tem na mão. São 4 jogos sem vencer, duas derrotas, 2 empates. A última vitória foi contra o Vasco, em São Januário. Que momento é esse? O que está faltando para esse time render o que já rendeu com esses mesmos jogadores, com esse mesmo time, com esse mesmo elenco? O futebol é como é, né? As equipes vivem momentos durante a temporada e, às vezes, vivem momentos distintos de um ano para o outro ano com a mesma equipe. O futebol é assim. É bem provável que, pelo distanciamento do título, que a partir de um momento do segundo turno em que a distância se colocou grande, né? Devido ao nosso excesso de empates, mas, acima de tudo, pela grande performance do campeão do campeonato, que é o Flamengo. Para quem sempre está acostumado a disputar o título, como o Palmeiras está, isso pode, sem dúvida nenhuma, produzir um sentimento de um pouco de abatimento. E esse abatimento torna o jogo um pouco diferente do que quando você está disputando o título. Algumas coisas começam a se escapar um pouco, né? Vejo isso, né, como algo que acontece com todas as equipes. Está acontecendo com o Palmeiras nesse momento. 4 jogos já é bastante para a gente sem vitórias, pela qualidade do elenco e pela qualidade do time que temos. Então, é a seguinte, o Palmeiras, na verdade, não tem mais nenhum grande objetivo do campeonato, a não ser ganhar, que é um time grande, tem que estar sempre ganhando. Mas não corre risco de nada, pode ser vice-campeão, pode ser terceiro colocado, imagino que vocês queiram o vice-campeonato, mas imagino o que representa esse jogo contra o Flamengo, o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, com 4 rodadas de antecipação. Imagino até que foi por isso que você deve ter poupado alguns jogadores em acordo com a diretoria para que o time entrasse mais forte nesse jogo, que é o que resta, vencer o campeão, o Flamengo. A torcida quer muito essa vitória. Foi baseado nisso que você poupou mais alguns jogadores hoje. E o que representa esse jogo contra o Flamengo para vocês, se não há mais possibilidade de título, mas vencer o time que é o time da moda, o time do momento? Bom, primeiro é importante ressaltar que as duas equipes pouparam. Então, as duas equipes têm preocupação com o jogo de domingo. Não é só o Palmeiras que tem com o Flamengo. O Flamengo também tem, porque senão não pouparia.
ou não preservaria alguns jogadores para que estivessem mais inteiros no domingo, né? O jogo é um jogo emblemático, claro que é um jogo emblemático. Nós vamos jogar com o campeão brasileiro e com o campeão da Libertadores. Claro que é um jogo importante na nossa casa. Nós temos condição de mostrar mais num jogo como esse, porque esse jogo ele traz coisas do primeiro turno, ele traz a rivalidade que se estabelece, né? Ele traz a corneta na hora da conquista do título, tudo isso vai para dentro dos 90 minutos e nós vamos preparar a equipe para fazer realmente um grande jogo na nossa casa e tentar lutar, trabalhar muito para tentar vencer esse grande adversário do momento que é o Flamengo. Mano, você falou sobre risco de lesão até para poupar jogadores. Isso envolve, claro, planejamento, não só para essa temporada, já porque, claro que o clube não quer nenhum atleta machucado, virando o ano machucado. Pensando nisso, hoje o Arthur ele teve uma publicação que você deve ter ficado sabendo, vestindo uma camisa do Flamengo nas redes sociais. Queria que você falasse o que você pensa sobre isso, porque ele estava cotado para fazer parte do elenco para o ano que vem. Houve alguma conversa sobre isso? O que você pensa como técnico a respeito da atitude dele? Hoje o Arthur é jogador do Bahia. Então, se alguém tiver que pensar alguma coisa sobre ele, falar alguma coisa com ele, é o Roger, que é o treinador do Bahia. Quando ele estiver no Palmeiras, eu vou conversar com ele para falar tudo aquilo que penso sobre atitude, sobre comportamento. O torcedor sempre fica muito chateado com esse tipo de coisa, então os jogadores também têm que ter essa noção pública da imagem, das postagens, né? São coisas marcantes para o sentimento que o torcedor tem em relação à sua equipe. Então, ele gosta de ver que um jogador seu, logicamente, vista a sua camisa e não vista de um adversário. Eu tenho só mais duas questões para terminar. Tem pouca gente aqui na entrevista. Não tenho tempo. Então, vamos em frente. Está muito bom o papo. Tá. Mano, primeiro eu queria saber de você, como um treinador experiente e que eu gosto de ouvir falar, o que esse time do Flamengo tem de diferencial dos outros esse ano para ter tanta superioridade? É só o elenco mesmo ou tem alguma outra coisa que você vislumbra para ter tido tanta vantagem de pontos, batendo tantos recordes ao mesmo tempo? O que esse time do Flamengo tem? Ele está fora da curva da América do Sul, ou do Brasil principalmente, mas da América do Sul, inclusive? Bom, quando um time consegue estabelecer uma vantagem, uma superioridade tão grande sobre os seus adversários, é um conjunto de fatores que se juntam ao mesmo tempo e que o Flamengo conseguiu fazer a partir da metade da temporada, mais ou menos, né? A partir quase da metade do Campeonato Brasileiro, especificamente falando. E aí se trata de um bom trabalho, de uma boa ideia de futebol, de uma boa execução, de uma boa qualidade dos seus jogadores, de uma massa torcedora que se coloca ao lado da equipe. Então, tudo isso faz um ambiente ficar muito forte e o Flamengo teve o mérito de construir isso, né, juntamente com sua direção, com sua torcida, com seu técnico e com seus jogadores. Voltando ao Palmeiras, que é o que interessa aqui para a torcida realmente, você já projetando o ano que vem, é claro que está cedo, vai acabar a temporada, você vai ter tempo de sobra para pensar o que fazer? Não? Precisamos começar cedo. Então, já que melhor ainda. Podemos fazer. Esse elenco vai precisar de uma grande reformulação, de uma média ou de uma pequena reformulação. O que precisa mudar para o ano que vem para que o Palmeiras retome aquele caminho que todos reconhecem pelo potencial financeiro que tem e de elenco que tem no momento? Eu sempre falo que o futebol é como é. A exigência que se tinha no futebol brasileiro era uma. E, para essa exigência, o Palmeiras estava muito bem preparado. E as outras equipes, algumas delas, também. E isso fez, ou proporcionou ao Palmeiras que, nos últimos 3 anos, conquistasse 2 títulos brasileiros e ficasse na segunda colocação em um deles. O parâmetro mudou.
O Flamengo estabeleceu para nós todos um novo parâmetro, subiu a exigência e nós temos que fazer a leitura correta e nos prepararmos para enfrentar esse novo adversário mais qualificado, mais bem preparado, mais tudo, que é o que acabamos de ver aí, estamos vendo no final da temporada de 2019. O torcedor passa a querer um outro futebol. A mídia trabalha muito em cima desse outro futebol. Se cria uma ideia que nós temos que nos preparar para atender. Senão, sempre vamos sofrer críticas, vamos ser cobrados, vai haver a frustração e os trabalhos não vão conseguir ter sequência. Essa é a nova realidade, é assim que temos que entender. Paralelamente a isso, o Palmeiras vai ter um gramado sintético, que também vai estabelecer uma nova maneira de jogar, principalmente como mandante. E isso, provavelmente, poderá também influenciar a característica dos jogadores que temos para executar esse jogo, que é mais rápido, que é um jogo que exige uma capacidade técnica ainda maior em termos de controle de bola, em termos de proposta de jogo, em termos de um jogo um pouco diferente. Então, essas são as colocações que temos que trabalhar para atender. Isso vai valer para outros clubes, mas, principalmente, estamos falando do nosso, que é o Palmeiras, e vamos trabalhar nessa direção. Não gosto de falar disso publicamente, não acho correto, porque aí, amanhã ou depois, vocês vão estar cobrando o que é médio, se são mais ou se são menos. Eu acho que as reformulações elas começam, o clube vai começar a acenar com elas, objetivamente, e, a partir desse caminho, dos primeiros passos, nós vamos encontrar a medida certa para saber fazer aquilo que temos que fazer.